Mota, fico imaginando os pais em um processo como esse, né? Porque, em tese, eles estariam tranquilos com aquele conteúdo que é passado para os seus filhos dentro da sala de aula. E eles se deparam com uma informação como essa. E aí eu queria te perguntar, você que é pai, qual é o papel dos pais em uma situação como essa? Bom, eu fiscalizo tudo que os meus filhos aprendem. Eu já aprendi essa lição há muito tempo. Eu olho os livros escolares, eu olho os deveres, eu converso com eles. Eu descobri durante a pandemia, os meus filhos ficaram em casa, e aí eu não podia evitar de assistir às aulas que eles estavam assistindo. Eu não digo que eu fiquei de cabelos em pé, porque essa expressão não cabe bem em mim, mas eu vi coisas assim inacreditáveis. Eu fui procurado por um pai aqui do Rio de Janeiro que tem um filho numa das melhores e mais caras escolas bilíngues. Ele veio me mostrar o livro. Ele me disse: Roberto, olha só, eu estou achando isso aqui estranho. Você podia ver se eu estou sendo paranoico ou se eu tenho razão? O nome do livro era Os Três Ladrões. É um livro infantil. Na capa tem 3 bandidos vestidos de preto com máscara. Um tem um fuzil, o outro tem um machado, o outro tem um spray de pimenta. É a história desses 3 bandidos que assaltam as pessoas que passam numa rodovia. E aí um dia eles vão assaltar lá, é tudo empacotado de forma fofinha, né? Então não são carros, são carruagens, é uma estrada no meio do campo. Um dia eles param uma carruagem, tem uma pequena órfã, presta atenção nisso. E aí os bandidos levam uma pequena órfã para morar com eles. Não é bonito isso? Isso é um livro adotado em várias, depois eu descobri que não é só uma não, várias das escolas que preparam a elite do Rio de Janeiro. Pessoas que vão estudar em Harvard e vão estudar em universidades do exterior. E aí, eu acho que o Cristiano Beraldo levantou um ponto muito importante aqui. Eu li esses trechos desse livro. Eu vou aqui me arriscar a dizer o seguinte: essas não são coisas que os meus filhos sabem. Não são. Ali tem termos e tem situações que não tem nada a ver com a experiência dos meus filhos, e eu espero que nunca tenham. Então, aquilo ali o que eu vi nesse livro é uma coisa muito grave, porque você está colocando diante de crianças, não é só sexo explícito, é um sexo explícito empacotado de uma forma muito perturbadora. Aquilo ali não tem nada a ver com sexo propriamente dito. Ali tem várias mensagens que estão empacotadas, né? Como você mesmo disse, né, Caniato? Tem também uso de drogas, a polícia também entra nesse livro, né? No final como vilã. Então esse livro é um primo pobre dos 3 ladrões, né? E desculpe, eu não encontro outro termo, uma covardia que esse livro esteja sendo entregue na mão de crianças cuja única esperança é o ensino. É a única coisa que elas têm, é a única chance de progredir, de melhorar de vida, não só do ponto de vista material, meus amigos. Eu estou falando do ponto de vista emocional, espiritual, mental, um ensino que treina você a ser revoltado, a achar que está tudo errado no mundo, a achar que a única opção que existe ou é revolta ou então é o uso de drogas. Que ensino é esse? Para onde é que vai um país que entrega um livro como esse na mão dos seus alunos? Pois é, Mota, só vou trazer um trecho do release, ou seja, aquele texto de divulgação que foi produzido pela editora muito conhecida, inclusive, e ele descreve, classifica o livro como um romance sobre identidade e as complexas relações raciais, sobre violência e negritude. E, além disso, também destaca questões de tensões raciais que são tratadas nessa publicação e, além disso, fala sobre a execução injusta do pai do protagonista pela polícia. Ou seja, são várias mensagens, como bem disse o Mota, que acabam sendo compartilhadas nesse livro. O Mota mencionou o seu nome, né, Beraldo, em relação aos conteúdos que muitas vezes são tratados por esse livro, que talvez
os jovens tratem no dia a dia? Você quer trazer algum complemento antes de eu passar para o Zé Maria, Beraldo? Não, e é assim, o que me chama muita atenção, né? Esses temas são tratados e você vê que é só uma questão ideológica, porque não há nenhum esforço concreto por parte dos envolvidos em resolver nenhum dos problemas reais. Então, se discriminação é um problema, se você tem ali uma formação de pessoas que não tem um convívio, né, não vê o seu próximo como alguém igual a você, você tem que resolver isso desde a infância. Os Estados Unidos, aliás, faz isso muito bem e acho um erro, inclusive, essa política que se adotou no Brasil, de política de cotas, isso falando agora da questão racial, porque não adianta nada, no meu ponto de vista, você fazer cota em universidade. O que você tem que promover é uma formação de crianças e jovens crescendo juntos, de forma adequada, convivendo de forma adequada. Porque senão você cria uma ilusão de que ao chegar na faculdade, de repente aquele jovem branco que só estudou, só conviveu com o jovem branco, que só viu as pessoas pretas, pardas, enfim, em posições ali diferentes, como prestando um serviço, isso e aquilo, e aí chegam na universidade, alguém tem a esperança de que ela fala na universidade, fala, nossa, olha só, agora estamos aqui todos abraçando e somos todos... Não é verdade isso, não é verdade isso. Eu estudei em escola pública nos Estados Unidos, aonde convivia, estudava com o rapaz que era filho da moça que limpava a casa onde eu vivia. Vivi com brancos, pretos, pardos, latinos, europeus, com tudo, todo mundo convivia sem absolutamente nenhum tipo de preconceito. Jogávamos bola, jogávamos basquete, estudávamos juntos, enfim, não tinha nenhum tipo de preconceito. Aí você vê que este livro é só o que os americanos chamam de um statement, é só para mostrar para aquele professor que adota o livro poder contar a sua versão das coisas, não é para resolver problema nenhum. Então não tem substância para tratar de verdadeiros problemas sociais. É pura militância e destruição do conceito de família para a alienação dos jovens. É isso que eu vejo numa notícia como essa. Zé Maria, vou passar para você, só pegando a primeira frase do resumo que está sendo descrito em uma famosa loja virtual que vende livros. Um romance sobre a identidade e as complexas relações raciais, sobre violência e negritude. Você, Zé Maria? Olha, eu desconfio muito de coisas que não evoluíram. Por exemplo, o carro. O carro até hoje fura pneu, mata gente, é dirigido por um ser humano falho, com problemas, tem um limpador de vidro que é um rodinho metido a besta. Veja as cadeias, aí você vai lá na Bíblia e vê lá o Barrabás numa cadeia muito parecida com as cadeias do Brasil, grades de ferro, rebelião, superlotação, né? A Bíblia fala, mostra lá e tal. E a escola, eu confesso que eu não tenho uma solução para nenhum dos três casos, né? Nem para o carro, o que seria no lugar do carro sem furar pneu e enfim, tem uma série de coisas, nem para a cadeia, que é igual a de Barrabás, com superlotação, e muito menos para a escola, o que fazer. Então, assim, nós frequentamos a mesma escola que os nossos filhos frequentam, só que o mundo deu um giro, mudou tudo, absolutamente tudo. E a escola continua a mesma. Eu acho estranho, eu não tenho uma solução. Não tenho a solução. Sobre a escolha do livro, vou repetir, é uma comissão do Ministério da Educação, né? Não é uma pessoa. E esses profissionais se reúnem e decidem. De novo, essa decisão, ela vai envolver gastos públicos e grana para o autor do livro. Quem conseguir adotar um livro desse está com os búzios na sombra, como se diz lá no interior de Minas. Então, veja que a coisa é meio complexa. Eu frequentava o Ministério da Educação, muitos no dia a dia de trabalho, eu gostava de fazer matéria de educação. E lá a gente via que a equipe do Ministério da Educação é muito dura, independente do ministro. Quando eu digo dura, é aquele grupo forte.
Então, essa adoção de livro foi no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas esse grupo forte do Ministério da Educação não mudou. Não há como mudar. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, levou uma cusparada na cara dentro do próprio ministério. Houve um boicote no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Um boicote geral do ministério, do grupo do ministério, que não há como brigar com eles, né? A educação no Brasil, ela tem uma pirâmide invertida. Eu discutia com meu filho sobre a qualidade do profissional que sai de escola pública, de universidade pública aqui no Brasil e universidade privada. E aí, um amigo meu que é professor e é profissional na área de engenharia, e eu dizendo, como você recebe os seus estagiários lá na empresa? Qual é a diferença de um aluno de uma escola, de uma universidade pública ou de uma universidade privada? Ele falou assim, é uma diferença abissal. É claro que o aluno de uma universidade pública é muito melhor. E por quê? Porque a universidade pública seleciona melhor os alunos. É isso. Não adianta colocar péssimos alunos para o melhor professor. Ele não consegue. E quem entra numa universidade pública, ele é melhor. Ele veio de uma escola privada. Ele tem um ensino básico melhor. Então, o segredo está no ensino básico. É preciso inverter esta pirâmide. E o Estado cuidar muito, gastar o grosso do dinheiro nos primeiros anos da escola fundamental. Isso é muito claro. E deixar as universidades como universidades mais privadas do que gastar o dinheiro todo em universidade. O grosso do dinheiro do Ministério da Educação vai para universidades privadas. É um sumidouro de dinheiro. Gente, aqui na UNB tem 2 cursos que não formam ninguém. E tem reitor do curso, tem professor, tem orientador, não sei o quê. Por que não forma? Que o aluno entra, dança de afro, não sei o quê. 3 cursos. E desiste. No meio do curso não forma ninguém. Quer dizer, não cumpre seu objetivo. E está lá, com toda a estrutura. Um curso na universidade pública é um evento, né? Com seus professores muito bem pagos, que são bem pagos. Alguns me dizem, não, covardia você está dizendo, vai lá na escola privada e vê quanto que um professor de escola privada ganha e vai na universidade pública e compara reitor, diretor e tudo. Então, assim, o processo educacional no Brasil está defasado e precisa ser repensado. Não me cobrem solução porque eu não as tenho. Olha, são várias pessoas aqui cobrando que nós destaquemos algum trecho desses que a gente se refere. Eu vou falar com toda franqueza, nós não conseguimos nesse horário. Ainda que 90% das pessoas sejam maiores de idade, a gente não consegue compartilhar. São mais de 50 trechos que incluem palavrões e muitas referências sexuais. Que quer fazer isso, quer fazer aquilo, referência ao órgão sexual de A, de B. Não conseguimos ler uma frase desses trechos mencionados aqui. Agora, obviamente, depois dessas repercussões negativas, Mota, o MEC soltou uma nota no fim de semana atribuindo a escolha do livro à administração anterior, dizendo que a seleção dos títulos baseia-se em critérios isonômicos e transparentes, com avaliações feitas por especialistas no assunto. Que especialistas? Imagine se não fossem especialistas, Caniato. Imaginem a qualidade dos livros que os nossos filhos estariam lendo. Eu acho que a dimensão, realmente é difícil para o nosso espectador captar a vulgaridade. Eu acho que isso é mais do que a obscenidade do material, é a vulgaridade, porque há grandes escritores na literatura mundial que produziram passagens que podem ser consideradas obscenas, pornográficas, mas não vulgares. O que está nesse livro... O Jorge Amado, né? O Jorge Amado é um exemplo, né? Jorge Amado, primeira vez que eu li alguns livros do Jorge, o primeiro livro do Jorge Amado, eu fiquei chocado, mas é uma obscenidade a serviço da arte. Esse livro não tem arte nenhuma, é a vulgaridade a serviço ou da ideologia ou simplesmente do desejo de causar, de chocar. Então, eu concordo com a análise que o Zé fez, eu vou mais além. O sistema de ensino, de uma forma geral,
ele não está só quebrado aqui no Brasil. Tenho amigos que moram nos Estados Unidos, que têm filhos em escolas públicas americanas, e lá o problema é do mesmo nível que a gente tem aqui, em algumas dimensões até pior. E eu vou me arriscar aqui a dar a minha solução. Tem muitos problemas cuja a solução eu não sei nem por onde começa. Mas, em termos de educação, eu vou sugerir liberdade. Eu vou sugerir a extinção do Ministério da Educação. Mas como, Mota? É isso mesmo. Acaba com o Ministério da Educação. Acaba com a regulamentação da educação. Deixa cada escola ensinar de acordo com a linha que ela acha mais adequada. Então, se eu sou um pai conservador, eu quero colocar os meus filhos numa escola que ensine aquelas matérias que eu acho que são relevantes para os meus filhos. Todo pai que acompanha a educação do filho provavelmente já teve essa experiência. Você vê o seu filho aprendendo algumas coisas, você pensa, isso aqui não vai ser nunca útil para ele. Ele jamais vai usar isso. É uma perda de tempo monstruosa. Enquanto outras coisas, por exemplo, educação financeira. Eu gostaria de colocar os meus filhos numa escola que ensinasse a eles o básico sobre educação financeira, calcular uma prestação, ver qual é a influência da taxa de juros, a importância de poupar. Eu gostaria de colocar os meus filhos numa escola que ensinassem eles lógica. Vamos pensar logicamente, vamos analisar o mundo. Eu gostaria que eles aprendessem a falar em público, a fazer discursos, a se expressar, fazer uma apresentação. Nada disso é ensinado a eles na escola. Em compensação, eles aprendem algumas coisas que são completamente inúteis. Você está percebendo que a escola está ensinando uma coisa que vai ser cobrado na prova, e quando acabar a prova e eles passarem de ano, aquilo ali vai sumir da cabeça deles. Não vai servir para nada. Mas assim, alguns conteúdos, eles não são úteis para o seu filho, porque você direciona seu filho, quando eu digo seu, de uma maneira geral, seu filho para a área de humanas e o conteúdo da área de exatas, mas é porque, é o que eu disse, a escola ela é muito abrangente, ela tem que ensinar a mesma coisa para todos, para os que têm habilidades na área humana, na área biológica, na área de exatas, e é tudo a mesma coisa. E sobre essa escola de tendências de escolas, isso já existe. O Ministério dita ali padrões mínimos, né? Uma carga horária e tal. Agora, as escolas, eu vejo isso quando eu fui escolher a escola para os meus filhos, eu até pensei em escrever um livro sobre isso, de tanta dificuldade, de tantas nuances que as escolas têm. Existem escolas experimentais, todas as capitais têm escolas experimentais, onde o aluno não é chamado a atenção, e eu conheço pais, colegas meus jornalistas, que colocaram os filhos nessa escola. Lá, ninguém chama a atenção, o aluno faz o que ele quiser, a hora que ele quiser e pronto. Então, já existem essas nuances, né, que as famílias podem escolher. Isso não é muito divulgado, os pais não entendem e acabam matriculando a criança na escola da moda ou para passar no Enem, enfim. Mas que existem essas nuances, existem escolas confessionais e assim por diante. Sim, você está se referindo, Zé, à orientação pedagógica da escola. Eu estou me referindo ao currículo, ao que a criança tem que aprender. O currículo é básico. Pois é, eu acho que não deveria ser papel do Estado dizer o que a criança tem que aprender. Quando você olha para a história do ensino estatal, isso remonta a uma época em que o Estado precisava ter trabalhadores com mínimo de alfabetização para poder ser empregados pela indústria. Eu acho que esse tempo acabou. Eu não entendo por que ainda existe o Ministério da Educação. Nós temos inúmeros educadores plenamente capacitados. Eu gostaria de colocar os meus filhos numa escola onde o currículo, não estou me referindo ao estilo, à abordagem pedagógica, eu estou me referindo ao currículo, onde o currículo fosse um currículo que eu achasse mais adequado. Eu que sou pai que estou pagando a escola. Aí você tem que levar seu filho para extra, né? Existem professores particulares que dão aula de música, de canto, de matemática, de inglês, né? Eu estou me referindo ao sistema de ensino. Essa escolha, eu não queria que fosse só minha. Eu acho que todo pai deveria poder ter essa escolha.
Tá? Eu acho que da mesma forma que eu acho que o cidadão, ele deveria ter a escolha entre, se ele não pode pagar uma escola particular, ele deveria ter, se existisse essa variedade de escolhas, e aí ele bota o filho dele onde ele quiser e ele recebe um dinheiro do governo, né, se ele não tiver como pagar. Eu acho que você entregar na mão do Estado a decisão sobre o que todas as crianças devem aprender, acaba nesse caso aqui do livro. E aí eu vou só propor para vocês um exercício. Sim. Esse caso do livro foi denunciado por uma diretora corajosa, Deus sabe lá que represálias ela pode vir a sofrer, e todo o mais que não é denunciado, sobre o qual a gente não sabe. Isso provavelmente é a ponta do iceberg. Se esse livro foi aprovado, será que todos os outros livros que foram aprovados são bons? São realmente educativos? Ou será que de onde esse livro veio tem muito mais e a gente não está sabendo? Um ótimo exercício. Para fechar você, Beraldo. Não, só queria perguntar para o Mota qual é a chance que ele vê do livro dele, A Construção da Maldade, ser adotada pelas escolas para que, pelo menos, os jovens saiam de lá sabendo o contexto da violência no Brasil, para que tenha uma referência mais aprofundada da diferença entre o bem e o mal, o caminho certo e o caminho errado, porque isso está faltando no Brasil. E só para arrematar, Caniato, sim, por favor. Isso que o Mota falou faz todo sentido. E aí eu resgato, Mota, você falou que vários filhos de amigos seus que estudam nos Estados Unidos em escola pública passam pelo mesmo problema ou problemas piores, mas os Estados Unidos tem uma diferença. Como você tem muito claramente o tipo de administração que cada estado e cada município recebe, você consegue buscar, por exemplo, se você valoriza a família, se você tem preocupação com as drogas, se você quer lisura na administração pública, zelo por aquilo que é público, você procura um estado republicano, numa cidade republicana, e lá você vai encontrar um ambiente que se forma em torno da escola. É extremamente comum que famílias se mudem para onde a escola é boa. Então, o pai ou a mãe receberam uma nova proposta de trabalho em outra cidade, eles vão para aquela cidade procurar aonde a escola tem uma formação que eu quero para o meu filho, e ali eles se mudam. Então, isso é muito mais fácil de acontecer nos Estados Unidos, porque é transparente, é claro, é direto, é objetivo. A gente pega o estado do Texas, por exemplo, republicano, conservador. A cidade de Houston é administrada por prefeitos democratas há muitos anos. Apesar de extremamente rica, a cidade, em termos de administração, é péssima. O asfalto é esburacado igual São Paulo, você tem problema de criminalidade, você tem problema de infraestrutura, você tem problemas mil. Mas as pessoas sabem para onde vão, quando vão e por que vão. A gente vai virar a pauta. Mota, você quer só fazer um arremate? 15 segundos, por favor. Eu só queria lembrar segundos. que essa catástrofe do ensino brasileiro de uma forma geral é coisa relativamente recente. Eu tenho amigos que estudaram em colégio público aqui no Rio de Janeiro, nos anos 70, que fizeram faculdade, depois fizeram mestrado, doutorado, e são figuras importantes. E de escolas públicas no Rio de Janeiro, algumas delas eram consideradas as melhores. Você tinha que fazer uma espécie de vestibular para entrar, era dificílimo. Então, essa tragédia da educação brasileira do jeito que a gente conhece hoje, ela tem uma data bem específica em que ela começou a acontecer.